Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve uma missão muito linda da parte de Deus, que foi trazer à igreja toda uma estrutura, toda uma base. Quando eu ministro aula no nosso instituto teológico, eu sempre faço questão de dizer o seguinte: quem quiser saber o que é uma igreja e como funciona uma igreja, o que é uma igreja cristã, leia as cartas de Paulo, que toda a base está ali, toda a estrutura está ali, de direcionamento, de posicionamento, de postura, porque você sabe que a igreja não é o lugar, a igreja não é o prédio. Quem é a igreja? Somos nós, o corpo de quem? De Cristo. E aqui nessa breve recomendação, que dentre tantas outras, ele diz essa palavra: e não deem lugar ao diabo. O texto, Paulo, ele expressa ali várias recomendações. Depois você pode ler todo o capítulo, você vai perceber que tudo está relacionado ali a comportamento e postura. E falando de comportamento e postura, ele diz essa: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Isso significa o quê? Primeiro, quando a gente fala a respeito disso, se fosse algo, se a gente voltasse no tempo, cada irmã, na Idade Média, quando falasse diabo, né? A visão da Idade Média, da figura do diabo, era aquele ser tenebroso, chifrudo, né? Que estava ali assolando aqueles que errassem, aqueles que não fossem fiéis à palavra. Mas falando no contexto de hoje, eu diria que a coisa se encontra muito mais séria e grave. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai percebendo que algumas pessoas estão ou sem entender, ou negligenciando, ou banalizando esse ser. Na Netflix tem até série, né? Lúcifer. O cara é, né? Feio, né? Nunca assisti nem tive vontade, sabe? Mas tem isso. Mas o que Deus quer falar conosco aqui, Paulo trazendo para nós, é uma questão bem interessante. O diabo, quem é o diabo? Primeiro, quem é o inimigo? É um inimigo forte, é um inimigo poderoso. A sua missão, ela é clara, simples e clara: roubar, matar, destruir. Ele é um ser que é a pura maldade, um ser criado por Deus como um anjo de luz, mas que deixou a soberba, o orgulho, a arrogância entrar no seu coração, e ele se rebelou contra Deus. Ele caiu, se tornou um anjo de trevas, chamado Satanás, que significa adversário, inimigo. Desde então ele tenta, age. Suas principais armas contra nós, os filhos de Deus, porque ele não se conforma que eu e você tenhamos sido adotados pelo Senhor. Ele não se conforma que eu e vocês nos tornamos aqui alvos do amor de Deus. O que ele deseja, ele sabe que ele é condenado, ele sabe que o inferno foi preparado para ele e para os demônios que o seguiram, mas o que ele deseja é nos tirar do caminho do Senhor. Ele deseja a todo custo, sabe, nos levar para o destino dele. E essa palavra, amados, ela é muito especial para que a gente conheça um pouquinho suas armas principais: mentira, a dúvida, as tentações. A mentira foi-lhe atribuído a paternidade. A palavra de Deus diz que nele, né, pastor Jorge, nele não existe verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Isso significa que quando a gente mente, né? Deu para fazer o link? Por isso que a gente não deve, tem que tomar cuidado com isso. A dúvida, você há de lembrar quando ele foi tentar o Senhor Jesus no deserto: se você é o Filho de Deus,
mande transformar essa pedra num pão. Você está entendendo? Será que esse é o caminho certo? Será que você realmente tomou a melhor decisão na sua vida? Será isso? Será aquilo? A dúvida? As tentações? Quem sabe é Ele. Ele vai oferecer tudo que a gente quer. Vai nos tentar. Ele ofereceu para Jesus. Os reinos são seus, tudo isso é seu. Ele sempre de alguma maneira vai tentar seduzir, vai apresentar o melhor, vai apresentar aquilo que é atrativo, sabe? E lembra da missão: roubar, matar e destruir. Agora atente a isso. O texto que nós lemos, que Paulo disse, Efésios 4:27, é: não dê lugar ao diabo. Nós entendemos com isso que todas essas ações de Satanás, elas estão diretamente ligadas, escute isso, a um princípio de legalidade. Ele vai ter êxito na medida em que a gente dá espaço para ele agir. A advertência é clara: não dê lugar a ele. Porque se você der lugar, e vai nos entender outra coisa muito mais clara. Porque a medida comum é a seguinte: temos a tendência de que erros, falhas, situações que a gente vem enfrentar, passar ou enfrentar mesmo, muitas pessoas dizem: isso é o diabo. É o diabo que está furioso. É o diabo que está fazendo isso na minha vida. Só que diante do texto a gente tem que refletir o seguinte: se é o diabo, é porque alguém deixou que ele fizesse. Se o diabo está agindo, é porque de alguma forma ele encontrou espaço para isso. Quem está entendendo? Primeiro exemplo disso: Adão e Eva. Por que que veio o pecado? A serpente enfiou a fruta na boca de Eva. A serpente enfiou a fruta na boca de Adão. Não, ela disse: olha, coma, vá. Mas quem deu lugar? Eva. Adão também deu lugar. Quem está entendendo isso? Então, amados, palavra de vitória nessa noite. Estamos numa batalha espiritual. Está falando com Gilmara, com Egláudia, talvez você também. Amados, tem só 4 dias, irmã Sileide, que a gente está nesse jejum. Pense 4 dias atribulado que a gente está passando. Alguém está passando? Alguém está sossegado aí? Hein, Beth? Eu não vou nem... Se eu der a oportunidade, não tem culto aqui. Porque só quem está entendendo esse propósito extraordinário espiritual que a nossa igreja está aqui mergulhada, que é jejuando, sabe do que eu estou falando. Do quanto às vezes a opressão, coisas estão acontecendo aí, sabe? Porque, escute, não podemos nos iludir imaginando que quando nós decidimos buscar a Deus de verdade, ter um compromisso com Deus de verdade, o diabo, Celso, não vai ficar na arquibancada aplaudindo. Não, ele vai partir para cima. Ele vai tentar. Ele vai usar as armas que ele tiver. E se ele encontrar espaço, ele vai fazer. Mas entenda, o que o Senhor nos traz nessa noite é essa reflexão. Eu preciso ter entendimento. E na minha vida não dá lugar. Não dá lugar para que ele haja. Então a responsabilidade no fundo é minha. Minha. Pastor, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, vigilância constante. Você pode dizer para o irmão: irmão, vigie. Vigie. 1 Pedro 5, 8, 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem o possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Aguenta firme, meu irmão. Vigie. Pastor, olhe, já para a gente tratar nisso, uma das armas mais poderosas, se não a mais poderosa que a gente usa contra ele, é uma vida de santidade. Se santificar. É o que a gente está fazendo. Quando a gente está jejuando, está fortalecendo o nosso espírito. Está alimentando o nosso espírito. Estamos nos santificando para isso. Mas eu tenho que estar atento. Para um enfrentamento direto dele, a gente precisa estar armados, bem preparados, mas principalmente debaixo da vontade de Deus. Quem lembra que estamos numa batalha aqui? Você sabe que a gente está numa batalha? Se a gente tem que estar numa batalha, a gente está preparado para isso. Ninguém vai para uma guerra de cara limpa. Você não vai para uma batalha de roupa esporte. Não. Você vai para uma batalha preparado. Efésios 6, capítulo 10 em diante, eu faço questão de ler aqui, no nome de Jesus. Diz aqui o seguinte. Efésios capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. Amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito com todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí a gente está preparado. De novo nós percebemos que as estratégias para que o inimigo não encontre espaço na nossa vida estão diretamente ligados ao nosso comportamento, ao nosso posicionamento, à nossa maneira de viver, ao nosso testemunho. Justiça, verdade, fé, paz. Quem está entendendo isso? Sujeitai-vos a Deus, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Me sujeitar a Deus é realmente ter Deus como meu Senhor. Se eu me sujeito a Deus, nessa minha sujeição à sua vontade e à sua palavra, eu resisto ao diabo e ele vai fugir de mim. Ele não vai encontrar espaço na minha vida. O desafio é obedecer ao Senhor, estar debaixo da vontade do Senhor. Eu também costumo dizer que Jesus venceu o diabo no deserto, exatamente porque Jesus estava debaixo da vontade de Deus. Jesus não precisou dar um tapa no diabo. Jesus não precisou dar um tiro no diabo. Ele simplesmente declarou a palavra para Satanás, palavra que ele vivia. E quem vive a autoridade da palavra de Deus tem autoridade para repreender o diabo na sua vida. O diabo não tem espaço. Pode dar glória a Deus. 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 Ele tem estratégias para agir de várias formas. Ele tem os secretários dele que andam por aí. Vidas, infelizmente, por falta de conhecimento, por ignorância, por desobediência à palavra, são oprimidas pelo diabo. São atormentadas pelo diabo. Mas a palavra de Deus, submetam-se a Deus. O diabo não resiste a quem teme e a quem obedece a Deus. Quem teme e quem obedece a Deus, Deus vai cuidar. Eu encerro aqui trazendo 3 coisas que nós precisamos saber em relação à batalha espiritual, em relação a resistir ao diabo, em relação a gente enfrentar esse ser e tudo.
Por favor, abra sua Bíblia. Está lá quase no fim. 1 João capítulo 5, versículo 18. São coisas importantes que a gente precisa saber. Que a gente precisa ter consciência. Essa palavra não é para deixar ninguém com medo, ninguém assustado. Pelo contrário, essa palavra é para nos encher da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da autoridade do nome de Jesus, para que o inimigo não tenha força. Ele vai tentar, ele vai se levantar, ele vai tentar bater em cima, mas ele não vai nos derrubar, porque Jesus está sobre a nossa vida. Amém? Coisas que a gente precisa saber. Escute. Primeiro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Aquele que nasceu de Deus não está no pecado. Luta contra o pecado. Rejeita o pecado. Foge do pecado. E Deus o protege. Porque Deus está nele. E o maligno não vai ter poder para tocar. Uma vida de santificação. Uma vida de prostração diante da vontade do Senhor. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, quem estava aqui domingo recebeu a palavra. É necessário a gente nascer de novo. Esse novo nascimento. Nova criatura que luta contra o pecado. Que foge do pecado. E o inimigo não tem poder para tocar. Outra coisa que a gente precisa saber. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo está sob o poder do maligno. Temos que ter cuidado com isso que o mundo oferece. Irmãos, está cada vez ficando pior. Por que tanta desgraça? Por que tanto lixo que a gente está vendo por aí? Porque o mundo pertence aí a ele. Você viu o que é que está acontecendo com a cultura brasileira? Acho que alguém aqui sabe quem é a cantora mais famosa internacionalmente que representa o Brasil, né? Eu não vou falar o nome dela aqui não. Que só fala de pornografia, de prostituição, de safadeza. E a gente vê uma juventude, mana, adorando isso. Exaltando isso. Porque o mundo é do maligno. As drogas, a prostituição. Todo esse mal aí assolando. Por isso que Jesus disse, gente, meu reino não é nesse mundo. Eu tenho que saber disso. Que eu em Cristo, eu tenho que estar preparado para enfrentar esse sistema aí. Dizer não para essas coisas do mundo que entram dentro da minha casa. Que entra por meio de telefone, de celular, de TV, seja o que for. Eu preciso retirar isso da minha vida. Eu tenho que ter consciência disso. A gente está numa batalha, irmãos. Não está brincadeira, não. E pense, estão atingindo principalmente as nossas crianças, a nossa juventude. As pessoas não querem saber de pensar, de buscar Deus. Só querem as coisas do mundo, a fama, os prazeres. Um rapaz lá, um político do Rio de Janeiro foi preso hoje. Com tanta coisa de prostituição, gente. Gravava as coisas erradas dele. Onde é que a gente está? O mundo jaz sob o poder do maligno. Eu tenho que estar atento a isso. Eu não posso aceitar que essas forças das trevas nem me contaminem, nem tampouco contamine a minha casa e a minha família. Eu não posso dar lugar ao diabo. Não posso dar espaço para ele. Porque se ele entra, irmão, ele arrebenta. Ele vem para destruir famílias, vem destruir casamento, vem destruir relacionamento, vem tirar a paz, vem adoecer. A gente está se consagrando, jejuando, amados, para a gente se levantar em Jesus contra isso. Coisas que a gente precisa saber. Quem é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não atinge.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem espaço para o diabo. Onde Deus está, onde Jesus está, essa é a verdade. Então, irmãos, vamos nos consagrar, vamos nos santificar, vamos buscar obedecer a Deus, vamos parar de dar espaço, vamos parar de dar lugar. Eu lembrei daquela cena do filme Quarto de Guerra, Glaudio, que a mulher chega lá: "Ó diabo, pegue suas trouxas, saia da minha casa." Eu repreendo toda a ação de Satanás na minha vida. E Deus ouve essa oração, e o diabo foge diante dessa oração, se a minha vida estiver em Deus, se a minha vida estiver em Cristo. É isso que a gente tem que buscar. Parar, amados, uma das maiores artimanhas do diabo é fazer com que a maioria das pessoas pense que ele não existe, que é uma coisa inventada. Vigie, meu irmão. Ele está mais vivo do que nunca, mais ativo do que nunca, como um leão buscando só a brecha. Eu já falei isso uma vez. É como ele está lá enjaulado, mas se você chegar perto dessa grade, meu irmão, ele vai te puxar, ele vai arrebentar. Por isso, meu irmão, vamos nos cercar dos anjos de Deus, vamos nos cercar do Espírito Santo de Deus, vamos nos cercar daquele que é verdadeiro. Quem é verdadeiro, pastor? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele cujo nome foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e da terra, e nos deu autoridade para repreender serpentes, escorpiões, seja o que for da maldade, e tapar da nossa vida todas as brechas. Fica no seu lugar, por favor, em pé um pouquinho. Fecha os teus olhos. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria poder ter mais tempo, mas Deus sabe o quanto essa palavra é necessária, o quanto nós precisamos cuidar disso, o quanto nós precisamos abrir os nossos olhos. Escute, tem uma vitória muito linda de Deus para a sua vida. Uma não, muitas vitórias de Deus para a sua vida. O diabo vai tentar, o diabo vai se levantar, mas se você estiver em Jesus, é como diz o nosso irmãozinho de antigamente, ele vai se levantar para cair na autoridade do nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e Deus soberano, nós te louvamos e te glorificamos pela tua palavra. E no nome de Jesus chegamos aqui em tua presença, Pai, clamando a ti: vem Espírito Santo de Deus, e enche os nossos corações e a nossa mente com entendimento, com sabedoria.